Capítulo 819, Espada Branca de Argentó e a Fonte dos Relâmpagos. Tradução do Koan. Revisão. Ed Padrin Li Ming não se atreveu a entrar na faixa de 100 milhas do domínio do trovão. Ele só liberou um pouco de sua percepção para investigar a área. Ele descobriu que o campo de força selador na faixa de 100 milhas já estava torcido ao ponto de rasgar, com fissuras grandes e pequenas no espaço invisível inundando toda a área. Se um artista marcial comum nas etapas da destruição da vida viesse ali, então esqueça essas bolas feitas de trovão terrivelmente silenciosas, mas apenas aquelas fendas no espaço seriam fatais. Li Ming manipulou cuidadosamente sua percepção para contornar todas as bolas feitas de trovão, longe delas por uma ampla margem. Se o seu traço de percepção fosse acidentalmente tocá-las, então o seria queimado até se tornar absolutamente nada. À medida que sua percepção se aprofundava, apareceu um assunto chocante. Ele descobriu que a uma altura de 100 milhas nos céus do domínio do trovão, na verdade havia ilhas flutuando no ar. Essas ilhas tinham apenas algumas milhas de largura, mas pareciam paraísos imortais retirados de contos de fadas. Havia ilhas flutuando acima do domínio do trovão. Como elas estavam flutuando no ar? Li Ming ficou impressionado. O funcionamento das leis aqui já superava o escopo de seu entendimento. Então, quando usou sua percepção para investigar as ilhas, descobriu algo mais alarmante. No topo dessas ilhas havia, na verdade, árvores. Essas árvores divinas eram escassas. Era difícil encontrar uma única árvore em uma ilha flutuante. Mas, elas existiam com segurança junto com as bolas feitas de trovão, absorvendo até mesmo o poder delas. Havia árvores espirituais crescendo 100 milhas adentro do domínio do trovão. Li Ming engoliu em seco. Ele já havia coletado bambu espiritual elétrico violeta na montanha choque do trovão, mas quando isso era comparado a essas árvores espirituais, a diferença não podia nem ser descrita como das nuvens e da lama. Há quantos anos essas árvores espirituais existiam? Se ele cortasse uma deles e retornasse, que categoria de material celestial elas seriam? Li Ming, aquelas parecem ser. Ei, não olhe para mim, estou apenas tentando adivinhar. Onde eu teria a chance de ver algo assim? Eu só ouvi de algumas descrições. Dentro do reino dos deuses, somente as grandes seitas teriam algo assim. Eu realmente não tenho ideia de por que elas iriam crescer no domínio do trovão no Mar dos Milagres. Mugwang estava perplexo. O Mar dos Milagres era um reino místico que simplesmente não deveria existir no continente da queda do céu. Li Ming reprimiu seus pensamentos de avançar e tentar derrubar algumas árvores. Sem mencionar aquelas bolas feitas de trovão flutuando, mas até mesmo essas árvores magnéticas divinas eram estranhamente perigosas. Elas continham um poder imensamente horripilante do trovão dentro delas. Se seu cultivo não fosse o suficiente, ele temia que, ao se aproximar dessas árvores, ele fosse vaporizado até as cinzas por apenas alguns raios de luz magnética que elas libertariam casualmente. Além disso, mesmo que essas árvores magnéticas divinas fossem raras, mesmo no reino dos deuses, estivessem bem ali e as deixassem cortar, ele ainda poderia não ser capaz de derrubá-las. Quando eu alcançar o reino Mar Divino, eu vou ver se tenho uma chance. Se até mesmo o reino Mar Divino não for suficiente, esperarei até que meu cultivo se eleve ainda mais após ascender ao reino dos deuses e depois voltarei para investigar novamente. Em todo caso, este reino místico do domínio do trovão não desapareceria. Li Ming acreditava que os anciões supremos do reino Mar Divino no continente da queda do céu nunca apareceriam aqui. Desconsiderando aquelas ilhas espirituais que continham uma quantidade alarmante de energia, poderia até não haver ninguém capaz de se posicionar em qualquer lugar próximo como ele estava agora. Como Li Ming estava perdido em pensamentos, ele de repente ouviu um grito alto como se um animal selvagem estivesse rugindo. Isso é um ser vivo. Li Ming ficou muito surpreso. Qualquer coisa que pudesse sobreviver na zona de 90 milhas dentro do domínio do trovão tinha que ser uma existência absolutamente aterrorizante. A única razão pela qual ele foi capaz de ficar aqui era porque ele confiava no broto do deus Erigé.
Se esta outra parte estivesse aqui em virtude apenas da sua força, então era altamente provável que eles fossem alguém no reino mar divino. Li Ming ficou chocado. Ele traçou seu anel espacial e conteve toda a energia dentro de seu corpo, mantendo completa vigilância de seus arredores. Isso não está certo, isso não é uma criatura viva, isso é ponto. Uma alma do trovão? Li Ming sentiu o coração apertar de medo. A 1000 metros de distância, ele podia ver um pequeno leão roxo com apenas alguns pés de comprimento. Ele podia sentir claramente um poder puro do trovão saindo de seu corpo. Além disso, além do poder do trovão, não havia sinais de qualquer outra energia. Este foi um claro sinal indicando que apenas uma alma do trovão tinha. Mas olhando para a aparência deste pequeno leão, parecia incomparavelmente real. Cada cabelo e pelo era claro e sólido como se não tivesse absolutamente nenhuma distinção de um leão comum. Como isso era parecido como uma alma do trovão? Era claramente um leão vivo. Isto é Li Ming. Essa é uma fonte do trovão. A voz de Mugwang explodiu, seu tom tingido de pânico e medo. Então é isso. As pupilas de Li Ming se encolheram. Acima de uma essência da chama havia um elemental de fogo e acima de uma alma do trovão havia uma fonte do trovão. A fonte do trovão, uma origem do trovão. Até mesmo a pior fonte do trovão era pelo menos 10 vezes mais aterrorizante do que qualquer alma do trovão existente. Atualmente, o broto do deus Eregia dentro do corpo de Li Ming poderia resistir ao poder de uma alma do trovão de grau celestial de nível alto. Mas enfrentando uma fonte do trovão, simplesmente não tinha capacidade de resistir. Uma alma do trovão de grau celestial de nível alto já era inteligente, uma fonte do trovão era naturalmente ainda mais. Além disso, essa era a zona de 90 milhas dentro do domínio do trovão. Esta fonte do trovão poderia atrair o poder infinito do trovão aqui. Li Ming nem acreditava que ele tivesse a menor chance de vitória. A mente de Li Ming estava completamente concentrada no broto do deus Eregia enquanto ele traçava um pouco seu anel espacial. Na frente deste belo leão espectral, ele estava em uma situação absolutamente perigosa. Uma vez que esta fonte do trovão estivesse com o pensamento de comê-lo, então ele só poderia se envolver em uma última luta pela vida. O leão roxo emitiu um rugido baixo, seus olhos âmbar brilhando de medo. Li Ming ficou surpreso. Este leão roxo estava com medo do broto do deus Eregia? Não. Li Ming descobriu que um pouco mais longe no domínio do trovão, a apenas algumas centenas de pés de distância do leão roxo, havia também uma massa de púrpura que emanava uma energia incomparavelmente pura. Quando ele olhou com mais cuidado, ele viu que na verdade era uma espada. Uma espada de 4 pés de comprimento, sua lâmina brilhando com uma luz fria. Arcos de eletricidade envolviam sua estrutura e a espada emitia inúmeros gritos em formato de assobio. Como poderia haver uma espada a 100 milhas de profundidade no domínio do trovão? Embora a espada estivesse longe e também mascarada por trás de um incrível poder de trovão, Li Ming ainda podia julgar que o grau dessa espada era incrivelmente alto. Pode até ser um tesouro de grau santo. Li Ming sentiu que isso era mais e mais incompreensível. Esse tipo de espada divina nunca seria abandonado aleatoriamente no domínio do trovão. Seria possível que algum ancião supremo do reino mar divino tivesse entrado no domínio do trovão e morrido aqui, deixando para trás sua espada. Enquanto Li Ming tinha todos esses pensamentos, sua percepção varreu o cabo da espada divina. Então, ele ficou chocado. No topo do punho da espada estava claramente gravado um desenho antigo e misterioso, como se fosse o totem de um pássaro. E este totem misterioso era completamente idêntico ao pingente de jade da deusa do abismo do demônio eterno, bem como a jovem do clã abandonado por Deus. Esta era uma espada deixada para trás pela deusa. Não, Li Ming sacudiu a cabeça. A deusa estava dormindo profundamente dentro do abismo do demônio eterno. Ela foi enterrada bilhões de milhas longe deste local. Não apenas isso, mas ela também foi enterrada junto com sua arma, uma lança longa. Era apenas uma pena que a lança tivesse sido danificada e quebrada, de modo que tivesse perdido toda a sua energia.
Por causa do forte contraste formado por aquela moça incomparavelmente macia e bonita com aquela longa lança, acho que é para ser assim, deixara uma profunda impressão em Li Ming. Como a arma da deusa era uma lança, era improvável que essa espada fosse dela. Quando seus olhos se moveram para baixo, Li Ming descobriu que também havia duas palavras inscritas no punho da espada. Estas palavras foram realmente escritas na linguagem do reino dos deuses e significavam espada branca de argentó. Espada branca de argentó. Li Ming sabia que essa espada era provavelmente um tesouro de grau santo. Embora ele não pudesse identificar claramente sua posição, ele poderia dizer que seu valor não era menor do que o do forno de fusão universal celestial. Li Ming assistiu ao confronto entre a espada branca de argentó e o leão roxo. Era melhor dizer que os dois estavam em um confronto para começar e ele tinha tropeçado em seu caminho, tornando-se um convidado não desejado para sua festa. Como ele se lembrava do medo nos rugidos do leão roxo, era possível que ele temesse essa espada sem mestre? Para uma espada ser capaz de ameaçar uma fonte do trovão, essa era uma questão incomparavelmente bizarra. Um corpo humano poderia ser queimado pelo poder do trovão, mas uma espada não poderia. No entanto, se uma espada ganhasse inteligência, ela teria que ter uma alma da espada ou um espírito de batalha ligado a ela. Mas esses meios podiam ser apagados por uma fonte do trovão. Esta espada branca de argentó claramente tinha inteligência, mas a fonte do trovão obviamente não foi capaz de fazer nada contra a espada. Depois que esse confronto continuou por metade do tempo de uma vara de incenso queimar, o leão roxo finalmente recuou primeiro e começou a se retirar. Virou-se para Li Ming e encarou profundamente antes de voar para longe. Não era uma boa ideia confrontar dois inimigos de uma só vez e Li Ming também tinha uma energia peculiar em torno de seu corpo que o leão roxo temia. A espada branca de argentó não perseguiu Li Ming, naturalmente não iria prossegui-lo também. Embora ele desejasse subjugar essa fonte do trovão para seu próprio uso, ele sabia que, com sua força atual, era impossível enfrentar até mesmo a mais fraca fonte do trovão. Assim, Li Ming e a espada branca de argentó foram deixados juntos, distantes, mas frente a frente. Li Ming hesitou por um momento antes de se aproximar cautelosamente da espada branca de argentó. Esta espada começou a emitir um uivo agudo, transbordando intenção assassina, enquanto enviava avisos óbvios para Li Ming. Esse tipo de resposta estava dentro das expectativas de Li Ming. Ele tirou um pingente de jade azul e usou. Este era o pingente de jade da deusa. A espada tinha uma mente própria. Ela imediatamente reconheceu a energia deste pingente de jade. Tremeu por um momento, e de repente se inverteu, atirando-se na direção oposta. Li Ming seguiu sem hesitação. Nesse breve contato, agora ele podia sentir que havia artes marciais aterrorizantes ligadas à lâmina da espada. Essas artes marciais se fundiram com a alma da espada, permitindo-lhe tocar no conceito da imortalidade, como se nunca enferrujasse ou enfraquecesse com a passagem do tempo. A espada instantaneamente voou a dezenas de milhas de distância, passando por relâmpagos sem fim. Li Ming ativou o roque dourado quebrando o vazio, não ousando ficar um único passo atrás. Felizmente, ele recentemente acabara de refinar seu corpo com relâmpagos. Caso contrário, se ele tentasse voar tão rápido na região de 90 milhas dentro do domínio do trovão e se deparasse com qualquer raio, ele vaporizaria instantaneamente sem que restassem cinzas. Depois de uma dúzia de tempos de respiração depois, uma ilha flutuante apareceu na frente de Li Ming. Era completamente semelhante às ilhas com as árvores magnéticas divinas que ele havia visto antes, exceto que estava flutuando na região de 90 milhas do domínio do trovão e não na região de 100 milhas. A ilha estava coberta por um campo de força distorcido, como se uma fina casca de ovo protegesse toda a ilha. Havia uma colina alta de 1000 pés no final da ilha. A espada branca de argentó atravessou facilmente o campo de força e voou para uma caverna na encosta. Li Ming seguiu logo atrás. Ele agarrou sua lança vermelha e derramou o poder do fogo e do trovão nela. Sua lança perfurou o campo de força e ele voou em direção à caverna.
Quando Li Ming se aproximou da caverna, ele pôde sentir uma atmosfera vasta e sublime soprando de dentro, como se um imperador inigualável morasse dentro dela. Essa é a mansão em uma caverna de uma potência igual a um imperador inigualável? Esse pensamento passou pela mente de Li Ming. Com grande respeito em seu coração, ele entrou lentamente na caverna. A caverna estava preenchida com um sentimento de anos sem fim, como se já tivesse passado por muito tempo. Em apenas alguns passos, Li Ming descobriu que havia uma tábua de pedra em pé do chão. As letras gravadas nela estavam na linguagem do reino dos deuses. As requintadas letras prateadas curvadas permaneciam como uma intenção afiada da espada, fazendo o coração palpitar. Com a espada na mão, eu desafio o universo, eu desafio o Sansara. Se o destino não acomodar meu clã, então eu quebrarei as algemas do destino. Se os céus não acomodarem meu clã, então eu irei contra a vontade do céu e derrubarei todos os imortais. Esta frase curta, com apenas algumas dezenas de palavras, transbordava com uma vontade inflexível. Se o destino não acomodar meu clã, então eu quebrarei as algemas do destino. Se os céus não acomodarem meu clã, então eu irei contra a vontade do céu e derrubarei os imortais. Esta era realmente a maldição do chamado clã abandonado por Deus.